Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Matemática Rui. Aqui quem está falando é o Rui, eu sou estudante de matemática. E devido à pandemia, eu estou em busca de me reinventar. Pois bem, é verdade que o podcast inundou o Brasil do ano passado para cá, principalmente graças à pandemia. As pessoas param mais em casa, então elas têm mais tempo de consumir esse tipo de conteúdo. E é bem verdade também que acho que o principal nome de podcast aqui no Brasil seja o Flow Podcast. E qualquer coisa que venha depois do Flow é apenas uma derivação, surge como uma derivação. Acho que dá pra pensar assim. Só que o conteúdo que é abordado é um conteúdo que infelizmente é pouco falado em podcast, que é ciência. E como eu estava lendo uma pesquisa um dia desses do Ibope Media, mostrou que 40% dos brasileiros já consomem podcast. E aí você tira aí uma porcentagem da galera e exatas que desses 40% já dá um número bem menor, mas é uma galera. Então esse conteúdo vai para essa galera, principalmente, e buscando atingir novas áreas. Esse projeto surgiu com iniciativa em meio ao que o Brasil vive. E eu comecei com o Instagram. Eu criei um perfil Instagram, um perfil para trabalhar com humor, com matemática, com memes, com desafios, mas acabou que ficou uma coisa monótona. Que acontece quando você se dedica demais a um projeto e acaba se dedicando só àquele projeto. Quando você não inova a ser monótono, né? Ser cíclico, acaba perdurando e você perde o incentivo de fazer novas coisas. Após o Instagram, eu ainda tenho o Instagram, então quem quiser me seguir é Matemática Rui. Após o Instagram veio o YouTube, já com 3 meses, mais de quase 30 vídeos postados. Um conteúdo bem legal que eu busco fazer no YouTube, mas não era o bastante. O YouTube ele não ficou monótono. Eu gostei demais tô gostando demais de fazer esse trabalho no YouTube, esse projeto no YouTube, na verdade, porque é uma forma de, talvez, de democratizar, digamos assim, o conhecimento, mas não estava sendo bastante pelo simples fato de ser um conteúdo muito técnico. Veja bem, falar de matemática não é só falar em fórmulas, em contas, em teoremas, em demonstrações, é bem mais do que isso. Falar de ciência é bem mais do que isso. Pode ser também uma conversa. E eu tava sentindo falta. Os vídeos que eu faço as demonstrações são vídeos muito técnicos, são vídeos que só quem tá estudando aquilo quer ver. Os vídeos que falam de assuntos também são muito técnicos, são muito para graduação, para um meio acadêmico universitário. De vez em quando eu posto um vídeo voltado para o ITA, para o Enem, e mais uma vez o nicho se restringe. O ponto que eu senti que as pessoas mais gostam nesse começo de YouTube são das animações. Porque as animações, quando você explica um conteúdo através de animações, por mais difícil que o conteúdo pareça ser, o entendimento dele é mais simples. E é através desse meio que eu consegui atingir mais pessoas. A partir disso, mexendo no Instagram, eu acabei me deparando com um perfil do professor Júlio Lombaldo, acho que o nome dele é assim, o professor Júlio Lombaldo, que ele é pesquisador e é professor universitário. Acredito que ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da parte aplicada, e ele é um divulgador científico. Ele criou, também na pandemia, criou um Instagram, criou um canal e começou um podcast. A primeira coisa que eu vi ele foi o podcast. O nome do podcast é Café com Hipotenusa, fica aí a dica. Primeiramente, um nome genial. Ele explica lá no vídeo porquê, eu não vou contar. E isso me deixou bastante feliz porque era um professor universitário preocupado com divulgar a matemática de maneira simples, com a conversa mesmo.
uma conversa informal, mas com formalidade às vezes. E essa é a ideia de começar a estudar matemática. Foi o que me fez querer copiar o projeto dele em relação ao podcast, do ponto que eu falo em relação à, à divulgação científica. Então, na minha cabeça, quanto mais você divulga ciência, quanto mais você divulga conhecimento, a própria experiência mesmo, você cresce. Você cresce como pesquisador e você está ajudando outra pessoa, quem sabe, a ser um aluno, um professor, um pesquisador melhor. O tema de hoje, como está aí escrito no título, acredito que dá para ver no Spotify também, é o que é aprender matemática. O que é aprender matemática? Se você já teve algum bom professor na sua vida de matemática, ele já começou alguma aula perguntando, dependendo da aula, dependendo do assunto, perguntando, se ele estiver dando aula de função, por exemplo, por que estudar funções? Se ele estiver dando aula de teoria dos conjuntos básica, por que estudar conjuntos? Um pouco de análise combinatória, por que estudar análise combinatória? E você sabe o porquê dele fazer isso? Bem, a explicação é tão simples quanto bonita. Em matemática, todo conteúdo ele precisa de uma motivação. Você precisa, e parece besteira, tá? Mas até em apresentações de tese, de dissertação e até mesmo TCC, você dá motivação para começar a estudar um assunto. E não é por acaso. Não é por acaso. A motivação em matemática, ela tem como principal objetivo tornar o conteúdo diferente de vazio. Ou seja, sem motivação o conteúdo se torna vazio. O conteúdo é só o conteúdo, é só aquilo que está ali. E isso não é bom. Isso não é bom. Esse é o problema do ensino brasileiro. Em qualquer nível que você pense. Básico, médio, superior, em qualquer nível. E a falta de motivação você pode pensar aqui nos dois sentidos. A falta de motivação para estudar e a falta de motivação por que estudar aquilo. Por que estudar aquilo? O primeiro sendo mais pessoal e o segundo mais uma falha do sistema. Voltando à questão da falha, não existe motivação. Assuntos são empurrados, são enfileirados. Se você pensar bem, pelo menos para quem tá, acho que acredito que até no ensino fundamental também, você não trabalha mais com livros. Pelo menos na época de escola. Ali ensino médio e ensino fundamental, você não trabalha mais com livros, você recebe módulos, né não? Você recebe módulos e quando tem, você recebe módulos e não existe mais livro. É módulo para Enem, módulo para Escola Naval, módulo para o ITA, são módulos. São módulos. A questão do livro, ela meio que faleceu. Porque, e veja, eu não estou criticando as instituições que usam módulo para estudar, não é esse o ponto. A crítica não está aí. São tantos assuntos que o aluno tem que aprender, são tantos os conteúdos que você tem que estudar para chegar em um tal objetivo, que você acaba sem saída. Você acaba tendo que recorrer a dicas absuradas, a macetes para decorar determinada coisa. E isso não é aprendizado. Isso não é aprendizado. Isso é um ciclo vicioso. E que se você fez no fundamental, ou faz no fundamental, você vai repetir no médio e vai continuar na graduação. Você vai continuar na graduação. E eis onde está o problema. Faz um teste bem simples. É só um teste de consciência. Você é terceiranista, tá no último ano do Enem, tá prestando vestibular a última vez, passou. No ano seguinte faz o Enem de novo, vê o quanto dos assuntos que o Enem julga fundamental
na matriz curricular das escolas, você esqueceu. Bem, se esses assuntos são realmente fundamentais, você não deveria ter esquecido. Ou pelo menos não deveria ter esquecido tão rápido. O problema é que esses assuntos não são essenciais para você, para sua formação. Eles só estão lá para fazer volume, para dizer, olha o tanto de coisa que eu aprendi, mas na verdade não aprendeu. Se você segue um caminho longe de qualquer área que você estudou durante o ensino básico, ensino médio, você esquece. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, na verdade quando eu estava no ensino fundamental também, no colégio, quando eu estava na escola, eu sempre gostei muito de estudar. Pois é. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, nessa época de colégio, notas não eram o problema, porque estudava, tirava nota boa, acabava. Não tinha muito o que fazer. Se você pensar bem, o conteúdo de escola é você é você aguentar, porque você decorando, você consegue passar por média ou até ir muito bem. É você ter saco para aguentar. Então, querendo novos desafios, eu fui buscar Olimpíadas, aquelas Olimpíadas do conhecimento, não só de matemática, tá? Mas várias Olimpíadas. Qualquer Olimpíada, eu fui buscar Olimpíadas. Que elas são provas diferentes da escola, provas bem diferentes. É um conhecimento mais sofisticado, mas o assunto ainda é o mesmo. Se você pegar as matrizes das Olimpíadas, o assunto cobrado, se você é no fundamental, no oitavo ano, nono ano, no ensino médio, o assunto é o mesmo. É o mesmo assunto que você vê na escola, só que de um jeito diferente. Sim, então o que aconteceu, né? Eu não acabei não me preparando, porque quando eu li o conteúdo eu já sabia. Então, eu fui achando que eu já dominava o assunto e não era preciso fazer mais nada do que aquilo para conseguir ter uma nota boa, conseguir, sei lá, até mesmo ficar entre os 10 que concorrem, ganham medalha, essas coisas, honra, um mérito. E a prova que eu fui fazer, eu lembro que era uma Olimpíada de Matemática, eu fui fazer na UFPB, e a prova tinha 4 horas de duração e 5 questões. E a primeira coisa que eu pensei foi: por que tanto tempo para tão pouca questão? Porque assim, se você tá na escola, você tá acostumado a as provas têm 10 questões e elas são feitas ou em um horário de aula ou em dois horários. Ou seja, 10 questões ou em 45 minutos ou em 1 hora e meia. É isso. É isso. Quando não são duas provas, que são 20 questões. Então, comprar uma pessoa que nunca tinha feito qualquer tipo de Olimpíada ou buscado informação, visto provas antigas, visto exemplos, estudado, enfim, eu tava achando que ia terminar a prova em 1 hora, ia acertar tudo, ou quase tudo, quem sabe uma besteirinha que eu não tinha visto, e ia pra casa feliz. Quem faz a Olimpíada, que muitas pessoas hoje faz a Olimpíada como se fosse, é um esporte, então como um esporte, já deve estar rindo de mim. Pois bem, a prova iniciada e eu não fiz uma questão. Na verdade, eu fiz as questões, só que eu sabia que elas não estavam certas. Então eu não consegui fazer nenhuma questão. E assim eu entendi que aquelas questões eram mais que questões, mais do que questões que eu já tinha vi, mais do que questões que eu já tinha visto. Veja, eu entendi as questões, eu sabia do que se tratava, eu sabia os assuntos que elas abordavam, mas eu não conseguia aplicar o que eu dominava nelas. Pelo simples fato de não entender realmente os assuntos. Pelo simples fato de não dominar de verdade o assunto. A partir daí, eu esqueci as provas da escola e passei a focar em Olimpíadas. Pois se eu estudasse para as Olimpíadas, eu não teria dificuldade em fazer as provas da escola. Pelo menos era meu pensamento. E se você parar para pensar, faz sentido.
É óbvio que a escola não focava nas Olimpíadas. Então, tinha as coisas da escola para fazer e as coisas da Olimpíada para estudar. Muitas vezes eu deixava as coisas da escola para fazer e fazia as coisas da Olimpíada. Então, graças a esse tipo de ensino, o importante, o importante, já que ela não focava nas Olimpíadas, porque as questões de Olimpíadas nunca caem em vestibulares como o Enem, por exemplo. E a ideia da escola é focar no Enem, para você ser aprovado em alguma universidade. Porque, enfim, é o resumo da sua vida na escola. É ser aprovado em alguma universidade. Isso acontecer comigo, isso aconteceu comigo porque eu tive sorte. Essa mentalidade de, tá tudo muito fácil e eu vou buscar novos desafios. Mas talvez não aconteça com todo mundo. E acaba que a pessoa fica à deriva nesse tipo de aprendizado, que não é um bom aprendizado. Em vez de começar um assunto falando que, olha, esse é o conteúdo abordado, tá? Esse é o conteúdo que a gente vai estudar. Essas são as fórmulas. Vamos exercitar. Por que a gente não começa o assunto e nós tentamos entender a partir desse assunto tal fenômeno? Aqui está uma animação, tá? Que você pode ver como isso se comporta, o porquê disso, para motivar vocês a entender. E só depois, então, vinha a parte formal. Primeiro, isso demanda muito tempo. Se você parar para pensar, isso demanda muito tempo. Segundo, fora, isso aí fica bem longe das diretrizes da escola, depende de que escola for, do ensino, do material usado. Terceiro, isso não cai na prova, que é o fundamental. Assim, se você já deu aula alguma vez na sua vida, você já deve ter se deparado com essa pergunta. Mas isso não cai na prova. Sim, é verdade. Várias coisas não caem na prova e a gente aprende. A gente não tem que se limitar ao que cai na prova. Mas infelizmente, como é uma competição de notas e uma corrida de notas, a gente tem que focar no que está na prova. E talvez depois alguma pessoa, alguém vai vir buscar esse conteúdo depois, que é muito difícil, mas pode acontecer. Eu sei que essa mudança não é rápida nem fácil, exige dedicação. Só que é difícil você pensar em dedicação, né, de um professor, de um mestre que ganha R$ 1.200 por mês para conduzir turmas de mais de 40 alunos. É uma realidade comum, não é normal, mas é uma realidade comum e faz você pensar qualquer plano que você arme, esse argumento acaba matando tudo. E esse projeto, né, a proposta desse projeto é mudar vagarosamente a mente de você, aluno, e talvez de você, professor, quem sabe. Voltando aqui para as Olimpíadas, meu conselho, obviamente, é faça. Faz as Olimpíadas, cara. Precisa da matemática, não. Não sou egoísta, não. Faz de qualquer área. Faz as de português, faz as de química, faz as de física, faz as de história. Não importa. Faz uma mesclagem aí e vai fazer a Olimpíada. Apenas faz. No começo vai doer um pouco, porque você vai sentir o baque da mudança de realidade do que é uma prova de escola bonitinha com o professor que cai na prova e de uma prova onde os assuntos abordados são aqueles que você viu na sua vida. Então, isso vai te ajudar a entender a importância de ver esses assuntos e de entender esses assuntos.
No meio também vai doer, lá pela metade também vai doer, lá na segunda, terceira Olimpíada também vai doer, mas vai ser menos. E no final, a experiência vale a pena. A experiência é válida, tá? Não deixe de fazer a Olimpíada. Se sua escola oferece esse tipo de oportunidade, não deixe de fazer. Se ela não oferece, o que não falta é site para você se inscrever de maneira independente. Entra no site da UBM, tem os Olimpeiros, acho que é assim que chama. Enfim, tem vários sites, tem até os sites que mostram que Olimpíadas você pode fazer por idade, separando bem bonitinho. No portal da OBMAP, entra e faz a festa. Eu lembro que eu lembro de horas dedicadas a uma única questão de Olimpíada. A uma única questão. Porque não tinha no Yahoo, jogava no Google, aparecia qualquer outra coisa, sem Deus complica para ajudar, sem cara indiano do YouTube resolvendo a questão, sem Procópio, sem Ferreiro, sem ninguém. E essas questões você não encontra em nenhum lugar, mas elas são as melhores. Porque elas fazem você crescer na perspectiva de uma pessoa que pensa. Como assim? Veja, se você tá fazendo uma questão, ou se você só olhar a questão e não tem ideia de quando começa, aí você joga ela no Google e aparece lá a resposta e você copia a resposta e a resposta é aquela, acredite, você sabe que não aprendeu nada, eu sei que você não aprendeu nada, todo mundo sabe que você não aprendeu nada. Só que é mais fácil assim. Isso é mais fácil assim porque eu vou me estressar fazendo mais difícil. Acho que é a questão levantada. Só que isso vai te atrapalhar. Isso vai te atrapalhar. Porque talvez no futuro próximo tu queira fazer um. É o jeito, né? Fazer um Enem da vida ou qualquer tipo de vestibular. E você não vai ter o Google para te ajudar. Ah, mas eu aprendi a fórmula resolvendo a questão pela internet. É verdade. Mas nesse ponto eu concordo com o Enem. O número de questões que tem no Enem que você resolve por fórmula não é uma grande coisa. A capacidade de você entender e interpretar o problema é muito mais importante. Então, essas questões de Olimpíada, essas questões que você, como aluno, tem que virar o professor, são espetaculares. São espetaculares, são muito boas de verdade. Várias delas eu não sei resolver até hoje. Sério, não sei resolver até hoje. Mas as que eu resolvi, eu consigo explicar a ideia, o conteúdo por trás para qualquer pessoa que tiver interesse em saber. E as Olimpíadas, também vale ressaltar isso, é sobre competir, porque infelizmente é o que você faz a todo momento. Então também é sobre competir, é você encontrar pessoas que você acha que estão num nível tão acima de você que nem são humanas, mas percebe que você estudando, sentando numa cadeira e passando algumas horas do seu dia dedicado àquilo, você acaba ficando a uma questão, talvez até 12 décimos dela. Então é sobre esse tipo de competição. Eu acredito que agora a gente está verdadeiramente motivado para falar de matemática. Sendo mais preciso, né, em termos mais precisos, sobre o que é aprender matemática. Vamos pensar um pouco no caso da escola. Estou sempre trazendo para a escola porque eu não sei quantas pessoas ou quem vai ouvir o podcast, mas acho que a grande maioria deve ter frequentado a escola. E pensa em matemática na escola, em matemática escolar. Pensa, qual é a primeira coisa que você vem na cabeça? Dízima periódica? Talvez, acho que não.
Eu acho que função pode ser, mas eu acho que na grande maioria é fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. É um assunto introduzido no nono ano, talvez oitavo, para aqueles mais precoces. Mas é um assunto introduzido muito cedo. É quase uma doutrina na escola. Você é inserido naquele meio após, após fazer 1 milhão de contas com expressões numéricas, com expressões algébricas, monômio, polinômio, e do nada aparece lá, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Do nada. E quem é esse Bhaskara? Por que a fórmula é dele? Surgem perguntas que não cabem respostas porque você está resolvendo uma equação do segundo grau por motivo nenhum. Porque apareceu lá na questão 1. Resolva as equações do segundo grau, letra A. X ao quadrado menos 4x mais 4. Resolve aí, parceiro. Resolve aí. Bota as raízes aí. E é isso. Acertou a questão. Tem um texto bem interessante do professor Card. Ele tem um blog. E ele especifica o seguinte fato. O nome fórmula de Bhaskara se popularizou no Brasil na década de 60. E em qualquer lugar do mundo, falando de matemática internacional, tá? Você não encontra o nome fórmula de Bhaskara, o conceito fórmula de Bhaskara, na literatura internacional. E não é sem motivo. Isso você não encontra isso não acontece porque essas equações do segundo grau, elas aparecem em textos dos babilônios há muito tempo, há mais de 4.000 anos. Já tinha essas equações. E tá, por que Bhaskara? Vamos dizer que aqui no Brasil os caras gostavam dele e vamos dizer que ele era um bom influencer. Melhor do que os antepassados. E acabou ficando. Então o que vale ressaltar aqui é que já a partir do nome, lá no iniciozinho, quando a gente começa o conteúdo, a gente já está num caminho duvidoso. Falando da fórmula em si agora, a gente tem o seguinte. Se você não viu, eu acho que vale a pena ver, mas uma modelagem bem simples mesmo, usando matemática, você demonstra a fórmula de Bhaskara. Vou ficar chamando de Bhaskara porque já está assim há 60 anos, não vai ser eu que vou mudar. Então, continuando falando de fórmula de Bhaskara, então uma modelagem matemática bem simples não, tá? Mas uma modelagem matemática bem bonita acaba demonstrando a fórmula e através de uma coisa que se você aprendeu no nono ano, a fórmula de Bhaskara, você viu no oitavo ano, no ano anterior, chamada expressões algébricas. Ou seja, tu fez um monte de conta, tu fez um monte de prova, tu tirou nota baixa nessas provas, fez recuperação dessas provas de expressões algébricas para chegar a aprender a fórmula de Bhaskara e não saber de onde é que ela vem. Então, essa manipulaçãozinha, essa modelagem nos ajuda a mostrar e a gente entende de onde vem essa expressão mágica. E agora surge outra questão. Tá, para quem gosta de matemática é fácil. E para uma pessoa que não gosta de matemática? Uma pessoa que, velho, pra quê? Por que eu vou aprender isso? Primeiramente, vamos dar um panorama de onde é que a gente tá. De onde é que a gente está inserido nessa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara serve para a gente encontrar raízes, né? Pontos onde a função dá zero. Então, encontrar raízes da equação do segundo grau. E essas equações, elas não aparecem à toa. A gente não estuda elas à toa. Elas
aparecem para modelar movimentos parabólicos, movimentos de uma parábola, que são de grande importância na física, por exemplo. Eu já tenho aí um exemplo da física. E o que é que mais a gente pode acrescentar? Quando você estuda o movimento, principalmente, olha aí, principalmente o movimento retilíneo não, né? Movimento oblíquo. Quando você estuda aquelas questões de bala de canhão, um lançamento de uma bola de basquete em um jogo. E esses são exemplos triviais. Imagina exemplos que você pode arranjar após fazer uma pequena pesquisa no PyGoogle. De toda forma, o que eu quero dizer é que existem meios de tornar um assunto chato um assunto no mínimo relevante. E é aí que o processo começa. Hoje em dia a gente tem ferramentas como o Simulab, MathPhotos, acho que o Wolfram também serve como exemplo, que não é preciso mais fazer conta. Você não resolve mais problemas de conta no papel, só se você quiser. O computador faz isso. Eu acabei de citar 3 programas que resolvem muita coisa e apresentam os passos, apresentam que método utilizar, tá? Apresentam realmente muita coisa. Então, conta em si não é mais importante. Não estou dizendo que você não deve aprender a tabuada. Você deve aprender a tabuada. Você deve aprender a fazer continhas. O que eu tô querendo dizer é que fazer conta em si, como resolver uma equação de segundo grau, você tem que saber fazer, mas você não é obrigado mais. Porque existem outras ferramentas capazes disso. O que você é obrigado a fazer é dar interpretações a esses resultados. Porque com o entendimento do assunto que você possui, o computador faz as contas, mas ele não dá discernimento ao que é apresentado. Somos nós que interpretamos o resultado. Uma forma de aplicar os conhecimentos que são trabalhados em sala com o que acontece no Brasil hoje, exatamente hoje, é um bom jeito de mostrar a importância dos conteúdos trabalhados. Se você está no ensino médio, fundamental, e conhece relações de proporcionalidade, conhece o que é uma proporção direta, uma proporção inversa, você consegue entender o desenvolvimento de uma pandemia. Não só a do Covid, mas o desenvolvimento de uma pandemia, de uma epidemia mundial. Você só precisa disso para entender o básico de como isso funciona. Primeira coisa, divide tua população aí, sei lá, o Brasil, em 3 grupos. Os susceptíveis, que são as pessoas que podem ser infectadas, os infectados e os recuperados. Quando você olha para um grupo, sei lá, vamos olhar para os infectados. Os infectados aumentando. Ora, se os infectados estão aumentando, uma coisa óbvia que está acontecendo proporcionalmente, de maneira direta, é o número das pessoas que são susceptíveis diminuindo. Isso aí de maneira bem simples. Você pode fazer isso com qualquer um dos grupos, aplicar essa proporcionalidade para perceber isso. E a ideia parece simples, né? A ideia parece bem simples. Mas existe uma ciência por trás disso. A explicação é simples, mas existe uma ciência por trás disso, chamada de epidemiologia matemática. E ela é uma ciência até recente. Ela surgiu depois da pandemia da gripe espanhola, então ela é bem recente. No sentido que eu digo recente assim é porque não tem 2000 anos, tá? Mas ela é do século passado. Mas ela é recente, considerando que existem coisas muito mais antigas. E tudo que a gente sabe sobre esses assuntos de primeira onda, segunda onda, bico de decaimento, é graças a essa ciência. É graças a essa ciência que surgiu depois da pandemia da gripe espanhola. Então, se você para pensar bem, fizer
um questionamento mental aí. O que está acontecendo agora já aconteceu. Essa onda de casos, acredito que o professor Átila, que tem um canal no YouTube também, o Nerdologia, que explica bem direitinho, comparando a gripe espanhola com o Covid. E a explicação dele em relação às ondas é muito, muito interessante. E a parte matemática disso, onde é que tá? Bem, primeira parte, se você entende proporcionalidade, você entendeu essa parte da divisão de grupos. Se você está numa graduação de exatas, você já deve ter ouvido falar de equações diferenciais, né? Que são equações que possuem termos que são funções que são deriváveis, como o nome sugere. E a partir dessas equações, a gente modela, os pesquisadores modelam aqueles gráficos bonitos que vocês veem, essa relação de proporcionalidade. Então, as equações modelam isso e traduzem de um jeito bem simples, que é o mágico da matemática. É isso. Você pega um assunto que parece complicado, no caso de equações diferenciais, e traduz com noção de proporcionalidade. O que eu estou querendo dizer aqui é que aprender matemática tem a ver com perspectiva. Não é apenas com ser o mais inteligente. O foco não é esse. Tudo bem, se você é o mais inteligente, parabéns. Mas não é isso. O Warren Buffett acredita que é necessário pelo menos 7 anos para se tornar um especialista em alguma coisa. A matemática está aí, se a gente considerar ela como inventada, né, pela humanidade, então ela está aí há uns milhares de anos. Se a gente considerar ela uma descoberta, então ela está aí desde a criação do universo. De toda forma, ela está aí há muito tempo. Milhões ou milhares de anos, ou bilhões de anos. Não importa, ela está aí há muito tempo. E não existe um especialista sobre ela. Ou existiu, ou existirá. Porque, como toda boa ciência, a matemática evolui. A matemática está certa até um certo ponto onde se prova que ela está errada. Você não constrói certezas absolutas sem demonstrações. E essa é a beleza. E essa é a beleza. Então, antes de terminar, eu vou responder umas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, num quadro que, por enquanto, se não tiver nome melhor, vai se chamar Matemática Não É Só Conta. Então, taca-lhe a vinheta. A primeira pergunta é adorei o nome aqui, Elisa.nãosei, que é o que mais atrapalha as pessoas na hora de aprenderem matemática. Bem, como tudo na vida, se você começar algo com um pré-tracinho, tá? Conceito, um preconceito, uma noção pré-estabelecida, você já começa com um pé atrás. E é isso que acontece na maioria dos casos com a matemática. Às vezes por uma experiência ruim com um professor, às vezes antes de entrar na escola, com familiares, primos, os irmãos que já são mais velhos, botando medo em você, e com o próprio incentivo mesmo em relação à matemática. Porque se você é menina principalmente, isso é bem mais fácil de ser notado. Quando você vai crescendo em torno da matemática e você percebe o quanto de pessoas estão em Olimpíadas, estão em curso de exatas, estão nessas áreas voltadas para a matemática, e você percebe o quanto é cercado mais por homens. Isso não é por acaso, não é por incapacidade feminina, é por falta de incentivo durante aquele período. Quando você pega os números de crianças inscritas em Olimpíadas a partir do nível 1, né, que chama sétimo ano, oitavo, acho que é sexto ano, sétimo ano, e nível 2 é oitavo ano, nono ano, e nível 3 que é ensino médio. O número vai decaindo, começa com um número assim parecido, depois começa a decair, e chega no ensino médio,
e na faculdade também, que é o nível universitário, é lá embaixo. E isso não é por acaso. Então acho que a principal coisa é esse preconceito que a gente tem, na nossa cabeça com a matéria. Aqui tá a pergunta de Diego Alves 03. Você participa de algum PIBIC? Se sim, qual? Bem, eu participo sim de um PIBIC. Para quem não sabe, PIBIC é um projeto de iniciação científica que as universidades têm, onde você acaba estudando assuntos que você não veria na graduação. E tô no meu segundo PIBIC esse ano. E meu PIBIC o título é Iniciação à Teoria da Lineabilidade. Dando um panorama bem geral, e aqui todo mundo que souber o que é de maneira bem formal vai me perdoar, eu vou ser bem informal aqui. Quando você está estudando matemática, às vezes você quer buscar linearidade em espaços que a priori não tem. Lineabilidade seria isso, seria a busca pela linearidade em espaços que a priori não tem linearidade. E depois você abrange conceitos como espaço lineável, espaço espaçável, espaço algebrável, e aí, parceiro, é só felicidade. Para quem tiver interessado nesse assunto, os pré-requisitos são, embora a teoria seja uma teoria bem avançada, os assuntos básicos é um pouco de teoria dos conjuntos, você saber cardinalidade, aritmética cardinal e análise real, para você conhecer funções contínuas, funções diferenciáveis, porque um dos principais tópicos abordados que são muito interessantes é sobre o monstro de Weierstrass, a densidade, ou se preferir, a relevância dos conjuntos das funções. Acho que a pronúncia vai sair errada, mas a pronúncia é nowhere differentiable, que é as funções que não são diferenciáveis em nenhum ponto. Meu inglês não é bom, mas é o conjunto ND. E a partir disso você cria uma gama de coisas com lineabilidade, espaçabilidade, algebrabilidade. E é isso que eu estou estudando agora. A próxima pergunta é da Carlas. Eu não vou saber. Carla, eu não vou saber ler esse sobrenome. Um abraço aí pra Carla. Acho que como só tem ela aqui que mandou com o nome Carla, ela vai saber quem é. Que é qual a minha área preferida na matemática. Bem, eu sou suspeito para falar porque eu era engenharia civil, cursava engenharia civil. E acabei mudando para matemática. E fui inserido num meio onde só tinha análise. Análise. E foi por sorte mesmo que isso aconteceu. Meu orientador acabou que ele era dessa área também. Eu já conhecia ele não conhecia ele como na área de análise, porque eu era de civil, mas conhecia ele como professor. E gostei muito das aulas que eu tive com ele e acabei pedindo uma bolsa para ele acabou me dando e eu fui inserido nesse meio de análise. E hoje, graças ao que eu tenho estudado, a parte que eu mais gosto é essa parte de lineabilidade, que é uma parte da análise funcional. Então acredito que seria análise funcional. Aqui está uma pergunta do Pereira Rodrigo 99. É correto dizer que a computação é o mais próximo de uma matemática aplicada? Cara, eu não sei se é a mais próximo porque eu sou horrível em computação. De longe eu sou um horrível programador. Porque assim, eu sei que na graduação de matemática eu acabei pagando muita física. Eu sei que a física é uma coisa que se aproxima muito da matemática aplicada, porque a própria física é o estudo dos fenômenos da natureza que você explica a partir de fórmulas matemáticas. As teorias físicas existem, mas para você demonstrar essas teorias você usa matemática. Por isso que existem as equações de Maxwell, as equações de Einstein, as equações de Newton. São equações, vêm da matemática. São as principais, principalmente as diferenciais, os diferenciais que tem são da matemática. Então eu não sei se a computação é mais perto, embora a computação sirva para modelar esses fenômenos, para você ter uma ideia de como eles são. Por exemplo, você não tem ideia de como é o buraco negro porque você não consegue enxergar ele, mas fazendo
rodando ele em computadores, você acaba tendo noção de como ele seria, de como é distribuída lá a energia. Então eu não sei ao certo se se ela será mais próxima. Fica aí a pergunta para vocês também. O Ortenilton underline filho mandou: por que estudar matemática? Em que ela é útil? Bem, acredito que o podcast todo foi o que é aprender matemática e acaba englobando também por que estudar matemática. Então essa pergunta está respondida no podcast. E se não tivesse respondido, eu sinto muito. Eu fiquei então falando por 40 minutos para nada. E em que ela é útil, essa aqui é boa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é útil pra gente. Tá? O que pode ser útil pra mim não pode ser útil pra você. Por exemplo, eu acho útil aprender a jogar basquete, embora pra você talvez não seja útil, não tenha sentido. Em relação à matemática dela ser útil, é uma escala bem maior. Talvez você não ache ela importante, mas a utilidade dela está presente. Um exemplo bem simples de utilidade na matemática, por exemplo, é resolver problemas em aberto. Vou puxar para o lado da física, por exemplo. Hoje, o principal problema que você tem em aberto na física é o problema de unir a gravidade de Einstein, as leis da gravidade de Einstein, a teoria da relatividade de Einstein, com a teoria dos campos, com a teoria dos campos quânticos. Vamos preferir a teoria quântica dos campos. E isso é um dos principais problemas em aberto hoje, porque você não consegue juntar, você não consegue fazer que elas façam sentido juntas. E esse é um problema em aberto. Você acha isso útil? Eu te faço essa pergunta. Óbvio que na nossa realidade, não para uma realidade de uma pessoa que não é pensadora, não vai ser útil. Mas, poxa, não se achava números primos úteis a, sei lá, quando eles foram inventados, há não sei quantos anos atrás. E hoje você faz aí seu Pix, faz sua transação aí no banco, faz seu TED, acho que ninguém usa TED mais, mas faz sua transação aí bancária através de números primos. Essa criptografia que existe é graças aos números primos. Então talvez a utilidade não esteja mostrada na sua cara, mas ela tá lá. Ela tá lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A matemática foi descoberta ou inventada? Eu não tenho essa resposta, eu até falei sobre ela no podcast, foi do Renan Regalin. Eu não tenho. Tem mais perguntas aqui, mas repetindo a mesma coisa. Gostei dessa aqui, do João Felipe Almeida. Como estudar matemática na universidade? Ouvi que é muito diferente da matemática do Enem. Bem, você tá certo, ela é bem diferente. E aqui vão certos panoramas. Você estudar matemática para a universidade, você tem que pensar, estudar qualquer coisa para a universidade é diferente do que estudar para o Enem. O Enem te prepara para fazer provas. A faculdade, teoricamente, é para te preparar para a vida. Embora muitas vezes não prepare, você acaba aprendendo a viver a vida, vivendo a vida. Mas ela é para te preparar para a vida, tá? Então, quando você está estudando a matemática, você tem que pensar assim: nesse aspecto eu sou autossuficiente. Ou seja, quando você está estudando para o Enem, você lê um módulo, uma apostila, um livro, de um autor, que às vezes você nem sabe quem é o autor, mas é um. As questões são as mesmas, porque é a mesma prova em relação ao estilo, mas na faculdade não. Na faculdade tu vai ter vários autores falando sobre um mesmo assunto. Vou puxar para matemática de novo. Tem uma demonstração que eu gosto muito, que é o Teorema de Bolzano-Weierstrass, que diz que toda sequência real limitada possui uma subsequência convergente. É o enunciado do teorema esse. E a demonstração do livro do Elon Lages Lima
ela constrói uma demonstração muito bonita em relação a termo destacado. É o que ela faz, ela constrói uma sequência, uma subsequência monótona, então como ela já é limitada e ela é convergente, acabou a brincadeira e é isso. E tem outro que eu acho que é do livro do professor Júlio, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas o professor Júlio, acho que o nome do livro é Análise Real Novo, e ele faz através do método de bisseção, que é lindo, é lindo. Você sai partilhando os pontos até chegar no ponto que você sabe que ela converge. Então, com esse tipo de pensamento, você tem que pensar que diferentes autores têm diferentes visões sobre uma mesma coisa, mas concordando. Duas demonstrações que usam coisas totalmente diferentes, mas que no fim chegam à mesma tese. E acho que essa é a principal diferença entre estudar para uma prova. Acho que até as provas da faculdade servem como exemplo. Estudar para uma prova e estudar para a universidade. Estudar para uma prova é aquilo. É o que é. São 10 questões, 5 questões, 112 questões. É aquilo. Estudar para a universidade não. Estudar é uma coisa contínua. É uma coisa que você não pode parar. Certo dia eu me deparei conversando com um pessoal mais velho e eu não sei como surgiu o assunto, mas falou que no trabalho que ele estava tendo, ele estava tendo que fazer cursos novos para continuar em um certo cargo. Era isso, ele precisava fazer cursos para continuar no cargo. E ele disse que não tinha mais dado para estudar. Isso é meio errado de se pensar, porque não é que não tem idade para estudar, é só que você se desacostumou. Pensa, você passou 17 anos estudando na escola, depois vai passar mais 5 ou 7 na universidade, e talvez arrume um emprego, correria, e você mal tem tempo para estudar. Então, não é a questão da idade, é a questão da vida que você leva em relação ao estudo. Se você se acostumou a estudar toda vez um pouco, ou mesmo a ler, ou a continuar o processo de aprendizado, fica natural. Eu sei que obviamente não é fácil você trabalhar e estudar, pelo amor de Deus, não é isso. Só tô falando que não é a culpa da idade, é culpa do modo de vida que você está levando. E eu acredito que é isso. Não vou responder mais perguntas, vou deixar mais pro próximo podcast. Gostei muito desse quadro, espero que vocês também. E é isso, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Vai ficar vindo semanalmente. Acredito que todo domingo eu vou estar lançando ele. Se não for todo domingo, vai ser um dia na semana. Só sei que vai ter toda semana. É um formato que pra mim é muito bom de fazer. Conversar aqui com vocês. E eu espero trazer novidades. Trazer convidados. Trazer assuntos mais interessantes. E é isso. Peço que vocês curtam o vídeo se estiverem no YouTube. Peço que vocês compartilhem se estiverem no Spotify. Lá no Instagram me marquem para eu compartilhar também. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!